feita em mim, e eu nada sou sem ti. Perdido estou sem ti. Este é o meu respirar. Este é o meu respirar. Este é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim, e este é o meu pão, e este é o meu pão. Tua vontade feita em mim, e eu nada sou sem ti. Perdido estou sem ti. Eu nada sou sem ti. Perdido estou sem ti. Perdido eu estou. Perdido estou sem ti. Perdido eu estou. Perdido estou sem ti. Este é o meu respirar. Este é o meu respirar. Bom dia, gente. Nós queremos, nesta manhã, entregar a nossa vida a Deus, pelo que Ele tem feito. Nós estamos chegando ao final de ano, e no final do ano a gente fica sempre vendo o que aconteceu em todo o ano. E, de fato, a Igreja Cristã Atos, ela é grata a Deus por tudo que Deus fez em nossa vida neste ano. Então, na verdade, para mim é uma manhã de gratidão por tudo que Deus tem feito, pelo que Ele tem plantado em nossos corações, os desafios que nós enfrentamos, e em tudo o Senhor esteve conosco, cuidando e guardando o nosso coração. Então, quando a gente está encerrando o final de ano com uma série sobre fé e trabalho, já
já estamos pensando não só no final desse ano, mas já no ano que vem, para que você comece de pé direito nesse sentido, entre aspas, para que você comece bem, entenda qual é a sua relação entre a sua fé e o seu trabalho. Isso significa que nós estamos preocupados com vocês, querendo servir vocês e para que vocês possam progredir em todas as áreas da vida de vocês. Essa é a nossa oração. E que vocês possam estar sempre sendo gratos a Deus por tudo. Nós vamos orar a Deus por essa manhã, agradecer a Deus pelo que Ele tem feito em nossas vidas. Pai querido, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Se nós fôssemos parar para pensar em tudo o que aconteceu este ano, de coisas difíceis, complexas, de coisas boas, em todas elas nós colocaríamos dentro de um pacote só e diríamos: tudo foi pela graça, graça sobre graça, o Senhor nos sustentou. Se nos momentos difíceis nós podemos dizer: eu sei, Senhor, que Tu estás conosco, ou está comigo. Nos momentos bons, quando nós progredimos, quando nós avançamos na nossa vida, a gente pôde sempre reconhecer que tudo veio do Senhor e tudo foi a mão do Senhor sobre a nossa vida. Então, nós somos Te gratos por esta manhã. Nós queremos Te entregar tudo que nós vamos fazer, a adoração na comunidade é a expressão do que Hebreus diz: o véu foi rasgado, entremos então, pois, com ousadia diante do Santo dos Santos. E essa é o nosso entendimento do que é adorar. O véu foi rasgado, nada mais nos impede de entrar na sua presença, por causa do sangue remidor do seu Filho amado. Na pregação da palavra, eu quero Te rogar nesta manhã que o Senhor nos dê ouvidos. Nós não queremos ter ouvidos surdos, mas nós queremos ter ouvidos para ouvir a Tua voz, para aprender, para caminhar, Senhor, porque certamente daqui a alguns dias nós vamos enfrentar coisas nas quais foram faladas aqui, ou serão faladas aqui. E Deus, e que esse alimento, então, que cair no solo do nosso coração, ela possa cair em bom terreno, para que possa frutificar na nossa vida, Senhor Deus. Nós Te rogamos para que a Tua palavra possa ter esse acesso ao nosso coração, Senhor Deus. Essa é a nossa oração. Nós também queremos Te entregar o sacramento, os dízimos e ofertas, sabendo que também isso faz parte da nossa devoção a Ti, nosso culto a Ti, Senhor. Nós Te agradecemos por cada pessoa que veio aqui de manhã, nessa manhã, e nós oramos para que nós possamos estar na Tua presença, com corações quebrantados e dispostos, Senhor, a Te adorar de todo o nosso coração. Em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos adorar, gente. Olhamos para Cristo, olhamos para a cruz do nosso Salvador, e é por isso que nós temos esperança, por causa dele, podemos cantar nessa manhã, amém? Eu queria que você ficasse livre, se quiser ficar em pé, se quiser ficar sentado, assim você esteja em liberdade na sua adoração ao Senhor, e cantemos juntos. Eu olho para a cruz, eu olho para o meu Cristo, eu olho para o meu Salvador, eu adoro a Ele, porque por causa dele, somente por causa dele, podemos chegar aqui nessa manhã, abrir nossos lábios e cantar a Ele, cantar ao nosso Deus, amém? Adoremos ao Senhor, adoremos ao nosso Cristo amado, o nosso Rei dos Reis, Senhor, Salvador eterno. Muito obrigado por essa manhã, te adoramos, Jesus. Cante ao Senhor. Eu olho para a cruz, para a cruz eu vou, do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar. Declare: meu Salvador, meu Salvador, na
na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Quebrantado pelo teu grande amor, Jesus. Nós adoramos a Ti, Senhor, pela Tua cruz, pela Tua vida, pelo Teu sangue. Imerecida vida, cante ao Senhor. Imerecida vida, de graça recebi, por Sua cruz, da morte me livrou. Trouxe minha vida, eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Oh, pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Quebrantado pelo teu amor, Senhor, nós chegamos diante de Ti nessa manhã, Senhor. O Senhor nos fez cantar uma nova canção. O Salmo 40 diz que aqueles que esperam no Senhor com paciência, Ele se inclina, Ele ouve o clamor. E diz também que muitos verão o que se passou e vão desejar conhecer esse Senhor. Que assim seja em nossa vida. Que o Senhor, que você possa esperar com paciência no Senhor e que estão ao seu redor possam perceber a graça, a glória, a presença de Cristo e assim possa desejar conhecer esse Salvador. Amém? Cante ao Senhor com alegria. Cante ao Senhor, esperei com paciência no Senhor, porque nós cremos que Ele está conosco, Ele é nosso socorro, bem presente na angústia. Cantemos ao Senhor. Com paciência esperei no Senhor, e Ele pra mim lá do céu se inclinou. Quando clamei por socorro, Ele me ouviu. Tirou-me de um poço e eu tão ferido, perdido na lama das minhas paixões, pôs os meus pés sobre a rocha, firmou o meu passo, me fez cantar uma nova canção que não engana o meu coração, bem mais bonita que bossas e blues, um hino ao meu Jesus. Muitos verão sobre mim se passou, vão desejar conhecer esse amor, honras e glórias darão ao Senhor.
do início com paciência. Com paciência esperei no Senhor, e Ele pra mim lá do céu se inclinou. Quando clamei por socorro, Ele me ouviu. Tirou-me de um poço, e eu tão ferido, perdido na lama das minhas paixões, pôs os meus pés sobre a rocha, firmou meu passo, me fez cantar uma nova canção que não engana o meu coração, bem mais bonita que bossas e blues, um hino ao meu Jesus. Muitos verão que em mim se passou, vão desejar conhecer esse amor, honras e glórias darão ao Senhor. Me fez cantar uma nova canção que não engana o meu coração, bem mais bonita que bossas e blues, um hino ao meu Jesus. Muitos verão que em mim se passou, vão desejar conhecer esse amor, honras e glórias darão ao Senhor. Suas vozes declarem: me fez cantar uma nova canção. Cante. Me fez cantar uma nova canção que não engana o meu coração, bem mais bonita que bossas e blues, um hino ao meu Jesus. Muitos verão que em mim se passou, vão desejar conhecer esse amor, honras e glórias darão ao Senhor. Que assim seja, Senhor, que o nosso coração se incline para o Senhor. Ó Deus, que possamos confiar em Ti como o salmista confiou, Senhor. Encontre em nós, Senhor, corações gratos, corações que confiam no Senhor, na Sua palavra, no Seu poder, e que muitos, Senhor, possam ver a Tua glória, a Tua graça sendo revelada, Senhor, em nossa história, em nossa vida. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Você pode sentar.
Bom, meus irmãos, bom dia. As crianças estão aí liberadas para o seu cultinho. Professoras aí especializadas. E a gente continua aqui com a nossa reflexão sobre a questão de fé e trabalho, né? O Evangelho e trabalho. Então, Tony e Rafael, muito obrigado. Eu mando um slide bastante feio para eles, né? E meio seco, e eles dão uma incrementada aí. E isso fica bonito por causa do Tony, por causa do Rafael. Gente, muito obrigado mesmo, né? Se não fosse vocês. É claro que a preocupação de um pastor é passar um conteúdo, mas quando esse conteúdo é passado com beleza, né? Então fica bem melhor até para a gente aprender. E já é o terceiro domingo de 5 que eu estou pregando uma série chamada Fé e Trabalho, como integrar. Eu já estou partindo do ponto que é o seguinte: Deus tem um plano para o seu trabalho, né? Seu trabalho não é apenas uma fonte de você se bancar, ok? Ou de você pagar suas contas e ter uma vida digna e tudo mais. Não. Deus ele tem um projeto para o seu trabalho, como ele tem um projeto para a sua vida. Então, eu parto do ponto de que o Evangelho ele toca todas as áreas da vida, e eu parto do ponto bíblico de que Jesus ele é Senhor de todas as áreas da nossa vida, incluindo o nosso trabalho e a nossa vocação. Comecei há 2 semanas atrás falando que trabalho é uma vocação, e a palavra vocação vem do latim vocare, que quer dizer chamado. Então, quando você exerce um trabalho, você está exercendo um chamado que o próprio Deus tem para a sua vida. Semana passada, eu falei que no paraíso, onde Adão e Eva habitavam e aonde Deus havia ali, né, criado todas as coisas, Deus criou todas as coisas no paraíso, não havia pecado tal, mas já havia trabalho. Semana passada eu expliquei isso, que antes do pecado entrar no mundo, já havia trabalho. Deus, ele disse para Adão, ao criar todas as coisas e colocar o homem e a mulher ali, Deus colocou o homem e disse para o homem, no caso Adão, olha, cuide e cultive desse jardim, né? Cuida disso aqui. Ou seja, Deus deu uma missão para Adão, Deus deu um trabalho para Adão, Deus comissionou Adão para cuidar do seu jardim, né? Deus ali era o regente da criação, e Adão uma espécie de vice-regente, ou melhor, colocando vice-gerente, né? Deus gerenciando de forma perfeita a criação, e Adão era um vice-gerente ali, ajudando o Criador, né? Não que Deus precisasse da ajuda de Adão, mas Deus assim o quis, dar essa incumbência, essa responsabilidade para o homem. Então, eu estou seguindo uma estrutura relacionando o trabalho com a criação, com a queda, com a redenção através do Evangelho e com a glorificação, a consumação de todas as coisas. Daqui a 2 semanas, se Deus permitir, vou falar que, responder uma pergunta aqui, né? Se no céu a gente vai ter trabalho. Então, isso aí, daqui a 2 semanas eu entro nesse aspecto, né? Mas hoje eu vou focar especificamente no aspecto da queda, né? E quando eu falo queda, o que eu quero dizer por queda? Praticamente, a gente fala disso toda vez que a gente prega, porque a gente prega o Evangelho e o Evangelho nos resgata de alguma coisa. Então, por que o Evangelho tem que nos resgatar? Né? Ele nos resgata de alguma coisa no sentido do pecado, e tudo que a gente prega, a gente fala da queda e da graça de Deus. Né? A queda é um termo teológico que explica quando Adão e Eva eles desobedecem a Deus, lá em Gênesis capítulo 3, que Deus coloca um princípio: dessa árvore vocês não podem comer, e a árvore do bem e do mal, tal. Então vem Satanás e se aposta de uma serpente que seduz primeiro Eva, depois Adão. Eva come do fruto e dá a seu marido Adão. Então, essa desobediência, ela foi uma tragédia cósmica. Por causa disso que a gente morre, por causa disso que a gente fica doente, por causa disso que seres humanos são violentos. Então, logo depois da queda, Caim mata Abel por ciúme, primeiro homicídio da história aí
aí da humanidade, né? Primeiro homicídio que acontece. Então, todo ser humano que nasce depois de Adão é pecador, inclusive eu e vocês. Por causa disso, a gente precisa de Jesus, né? Então, eu quero fazer uma relação dessa queda com o trabalho hoje. Semana passada eu relacionei com a criação, hoje eu vou relacionar com a queda de uma forma, eu vou tentar ser mais breve do que semana passada, acho que semana passada eu me alonguei demais, mas antes deixa eu orar e depois a gente segue. A estrutura aqui que eu estou fazendo ela é mais de um estudo do que propriamente uma pregação, mas mesmo assim eu vou orar e a gente vai meditando nas Escrituras à medida em que eu for trabalhando aqui os pontos. Santo Deus e Pai, glória seja dada a Ti. Que maravilha, muito obrigado, Senhor, estar nessa casa de oração domingo de manhã. Que bênção, ó Deus, nós te somos gratos. Te somos gratos por conhecer Jesus, sermos alcançados por Ele e termos a certeza da vida eterna. Também, Senhor, muito obrigado porque a promessa que se estenderá na eternidade, ela já é desfrutada por nós aqui e agora, porque Jesus é tudo para nós e substanciosamente Ele nos satisfaz mais do que qualquer outra coisa que está dentro da criação. Obrigado por Jesus, Senhor. Obrigado porque em Jesus nós vemos a Tua glória revelada na face dEle. Obrigado porque em Jesus nós encontramos a nossa redenção, o nosso propósito e a nossa plenitude em alegria. Por isso, dai-nos Jesus essa manhã, Senhor, e que Teu Espírito passeie no meio de nós para a glória dEle, o bem da nossa alma e para a nossa alegria. Amém. Bom, então, meu título hoje é a nossa dificuldade com o trabalho. Então, nós fomos projetados para trabalhar na criação, mas a queda, ela trouxe aqui dificuldades para nós. Então, vamos abrir a palavra do Senhor em Gênesis capítulo 3. E meu primeiro ponto é que o nosso trabalho ele se torna infrutífero por causa da queda. Parece que o trabalho ele se torna um peso, né? Então, por que isso acontece? Vamos lá em Gênesis 3. Vamos ler alguns textos hoje. Vamos ler 4 textos, geralmente bem curtos, né? 1 a 3 versículos, para a gente buscar entender aqui qual é o efeito da queda no trabalho. Gênesis 3, do 16 ao 19, diz assim a palavra de Deus. A mulher, ele declarou: multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez. Com sofrimento você dará à luz filhos. Seu desejo será para o seu marido e ele a dominará. E ao homem declarou: visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu o fruto da árvore da qual eu lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Com o suor do seu rosto, você comerá o seu pão até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó, e ao pó voltará. O que está acontecendo aqui? Como eu expliquei antes, Adão e Eva pecaram, então houve a queda de Adão e Eva, e por isso toda a humanidade foi afetada com o pecado. Então Deus imediatamente trouxe à mulher a seguinte informação, que agora toda vez que você tiver filho, você vai ter dor. Por isso que vocês mães, né, vimos um clipe aqui bem maternal, por isso que vocês mães têm dor no parto. Ao chegarem na vida eterna, talvez o meu lado fariseu diga a vocês: deem um cascudo em Eva, tal. Claro que lá vocês não vão ter vontade de fazer isso, né? Mas, e se fosse eu e vocês, faríamos a mesma coisa, é bem verdade. Mas é por causa de Eva que vocês têm dores, então, quando chegarem na eternidade, podem dar uma moca lá no cucuruco, na cabeça de Eva, porque a culpa é dela, né? Brincadeiras à parte, então, a mulher foi dado o sofrimento do parto e ao homem foi dado, entre aspas, o fardo do trabalho. Algo que antes era prazeroso, agora se tornou fardo, ou seja, a queda, ela trouxe para nós
uma perspectiva de que o paraíso ele foi perdido, então, ou seja, nada funciona como deveria funcionar. Aquilo que funcionava certinho, perfeitamente, antes do pecado, agora já não funciona mais como deveria. Então, o pecado, ele leva à desintegração de todos os aspectos da vida. Quando a gente fala da fé, a gente não fala de uma fé só espiritual, a gente fala de uma fé que ela tem projetos na vida espiritual, na vida física, material, na vida social, na vida cultural, na vida psicológica, na vida temporária e na vida eterna. A fé, ela toca todas as áreas da nossa vida, o pecado também. Então, o pecado, ele não afeta só a nossa vida espiritual, nos tornando, no caso de quem não tem Jesus, morto para Deus. Né? Por isso que a gente precisa de Jesus, para ter vida, ok? Mas o pecado, ele afeta também a questão do trabalho. Então, aquilo que era no paraíso prazeroso para Adão, aquele trabalho que ele fazia de uma forma alegre, perfeita e tudo mais, aquilo foi perdido. O trabalho agora passa a ser cansativo, passa a ser um fardo. E Adão teve que aceitar a questão da improdutividade. Né? Ou seja, o cansaço, a fadiga, né? Aquele peso do trabalho, né? Aquela coisa que homens e mulheres também, aquele final de expediente que você volta para casa, pega o teu carro, pega a sua condução, né? Se você usa transporte público e aí você volta, parece aquele peso no ombro, né? Aquele cansaço, aquele esgotamento que você não quer fazer mais nada, a não ser chegar em casa, tomar um bom banho gelado e ficar na frente do ventilador. Isso é um efeito não é só uma limitação física, também mas é um efeito da queda, né? Então, a questão da improdutividade é que nós, por causa do efeito da queda no trabalho, meus irmãos, nós devemos estar preparados para encarar as frustrações normais do trabalho, mesmo que você esteja na vocação certa. Mesmo que você esteja fazendo aquilo que Deus te preparou para fazer, e mesmo que você seja alguém apaixonado pelo que você faz, você vai encarar frustrações no seu trabalho. Isso faz parte da nossa natureza decaída, isso faz parte da nossa natureza pecaminosa. Então, você está encaixadinho na profissão que você ama, você foi treinado para fazer aquilo, você se preparou para aquilo, você alcançou o seu objetivo e Deus está te abençoando e você está tendo um determinado sucesso. Amém. Deus seja glorificado. Agora, você vai encarar frustrações. Isso faz parte da nossa natureza decaída. Então, esse é meu primeiro ponto. Você deve entender que você vai encarar frustrações e essa frustração, ela poderá te causar improdutividade. O momento que você está frustrado, no momento de que você passa pela frustração, ou que isso é acentuado de forma mais forte em você, isso vai afetar a sua produtividade. Você não vai produzir como Adão produziu antes do pecado, que ele trabalhava com aquele sorriso no rosto e o mundo não tinha problema algum, era tudo perfeito. Depois da queda, isso acabou. Né? Isso vai voltar um dia, e vou falar desse paraíso restaurado, se Deus permitir, daqui a 2 semanas, ou se eu estiver vivo até lá. Bom, se eu morrer, as coisas já estão meio prontas, o pastor Cláudio, ele faz o funeral e continua a série. A série não precisa parar porque eu morri. Nós 2 morremos, aí não tem jeito. Bom, tem Vlad, tem outros, né? Então, de qualquer forma, acho que só se Jesus voltar mesmo, mas também se Jesus voltar, a gente vai entender tudo, então não vai precisar mais, né? A gente não precisa mais da série. Mas daqui a 2 semanas, se Deus permitir, eu vou estar falando então sobre esse paraíso restaurado, né? A volta de Cristo e como isso vai afetar a nossa vocação positivamente, claro, né? Então, eu já falei, sempre brinco nessa série, que só eu e o pastor Cláudio vamos ficar desempregados no céu, né? Porque não tem mais quem pastorear, não tem mais quem pregar o evangelho, já está todo mundo na vida eterna sendo pastoreado pelo próprio Cristo, então vai ser a nossa aposentadoria forçada, né?
Então, é uma boa rede, a praia em Arraial do Cabo, caminhada na praia com Abraão, né? Vai ser muito legal, vai ser uma bênção, né? A própria glória de Deus iluminando, né? Vai ser lindo. Mas enquanto não chega, a gente precisa lidar aqui com o efeito do pecado no mundo. Então, meu próximo ponto, eu falei que o paraíso se perdeu, né? E que a gente tem que aceitar a improdutividade, aceitar em parte, meus irmãos, como um efeito da queda, ok? Não aceitá-la totalmente, mas a gente deve lidar com esse aspecto e entender que a improdutividade existe e que a gente lida com ela em vários momentos, né? Em segundo lugar, o trabalho perde o sentido. Vamos para Eclesiastes, capítulo 2, no Antigo Testamento. Eclesiastes 2, verso de número 17. Eclesiastes fica depois de Provérbios e antes de Cântico dos Cânticos, antes de Cantares. Eclesiastes, capítulo 2, verso de número 17. Todo mundo achou? Alguém carece de misericórdia? Então, amém. Eclesiastes 2, 17 diz assim a palavra de Deus: Por isso desprezei a vida, pois o trabalho que se faz debaixo do sol pareceu-me muito pesado. Tudo era inútil, era correr atrás do vento. O que o autor aqui está dizendo? Que parece que tem um peso no exercício do trabalho. Então, a queda, além de fazer o trabalho, ao invés de fazer a queda, fazendo a gente também lidar com a improdutividade, ela também faz com que o trabalho perca seu sentido original. Então, enquanto muitos trabalhadores se frustram com a falta de habilidade e por causa de aspirações não alcançadas, vários outros não se sentem satisfeitos ou realizados no que fazem, mesmo quando atingem suas aspirações e são bem-sucedidos. Ou seja, nós, enquanto debaixo da queda, antes de Jesus voltar, a gente lida, irmãos, com uma profunda insatisfação insaciável. O que eu quero dizer? Nós nunca estamos satisfeitos. Então, a gente às vezes coloca uma meta. Eu quero chegar até aqui. Vou estudar, vou trabalhar, vou aprender, vou afiar minhas ferramentas. Beleza. E eu vou colocar um objetivo, né? E um alvo. Não há nada errado com isso, meus irmãos. Mas aí você atinge esse alvo. Quando você atinge esse alvo, você sente aquela insatisfação. Então, eu vou preparar um outro alvo. E aí você não atinge, aí você fica triste e se frustra, e isso balança as suas emoções, desequilibra, ou se você atinge, você vai permanecer um eterno insatisfeito. É interessante que, analisando alguns casos, por exemplo, de pessoas, às vezes, que ou elas cometem suicídio, isso é algo assim, bem drástico, né? Bem extremista. Ou a pessoa, por exemplo, um artista, né? Uma pessoa que ela é famosa e a sua arte é bem divulgada, ela tem muito dinheiro e tal, e ela se afunda nas drogas e na bebida, né? Ela começa a usar muita droga, começa a usar muita bebida e tal, e a gente olha e você pensa, poxa, mas a pessoa com tanto dinheiro, morando numa casa tão bonita tal, e tendo uma vida, tipo, super confortável, não deve esquentar a cabeça com nada. Como é que a pessoa se afunda? Como é que a pessoa mergulha nisso? Né? Então, Eclesiastes 2,17 revela isso para nós. O ser humano ele é um eterno insatisfeito. Nós somos eternamente insatisfeitos. Né? Então,
mesmo que a gente esteja dentro da nossa vocação e que a gente tenha atingido certos objetivos e alvos que planejamos para a nossa vida, a gente vai lidar com a insatisfação. Então, como é que a gente recupera isso? Né? Como é que a gente... É claro, a gente tem Jesus, ok? Parto do ponto que todos vocês têm e conhecem Jesus Cristo. Então, como a gente tem Jesus, isso faz e tem que fazer uma diferença na nossa vida. E como a gente encaixa, por exemplo, ok, eu tenho Jesus, agora como eu encaixo Jesus na minha vida profissional ou na minha vida vocacional, para que eu possa sentir menos esse peso e menos essa insatisfação com relação à minha vida profissional. Como é que a gente faz isso? Primeiro, você precisa fazer a seguinte pergunta: o que você faz bem? Ok? O que você faz o que você faz bem, né? O que você... aonde as suas habilidades se encaixam melhor, ok? Essa é a primeira coisa que você precisa se perguntar para melhorar a questão da satisfação. Na perspectiva, lembrando do primeiro e do segundo sermão nessa série, ou o primeiro e o segundo estudo, de que Deus ele te deu uma vocação. Você foi criado, você foi projetado por Deus de forma graciosa, inteligente, e você tem habilidades que outras pessoas ao seu redor não têm. Se pegarmos aqui o nosso grupo, todos nós que estamos aqui, nossas habilidades são completamente diferentes, né? Basta você ir no futebol segunda noite que você vai ver que, a começar dos próprios pastores da igreja, um joga muito bem e o outro joga muito mal. Então, a começar de um simples hobby de alguns irmãos da igreja, então você já vê que pessoas têm habilidades diferentes. Alguns no futebol jogam bem, eu jogo muito mal. Então, o que isso quer dizer? Que Deus projeta as pessoas com algumas habilidades, né? E outras com habilidades diferentes, ok? Ontem eu estava pregando para um grupo de jovens e conversando de esporte e tal, não sei o quê, na igreja onde eu me converti. E aí eu compartilhei, né, que o pessoal estava brincando agora de Vasco, Flamengo e sei lá o quê. Essas coisas que nós homens gostamos de brincar sobre futebol. E eu falei, meu time é campeão no basquete e tal. E aí, eu sou flamenguista, claro, então as pessoas costumam dizer que nós flamenguistas vibramos com basquete porque no futebol não está ganhando nada, né? Está apanhando do Atlético de 4, já várias vezes seguida tal. Então, as pessoas brincam comigo e eu costumo dizer o seguinte: basquete é meu esporte favorito, então no meu esporte favorito, meu time é campeão. E aí o pessoal, sério, basquete é o teu esporte favorito? Eu expliquei, quando eu era pequeno eu não sabia jogar futebol, eu não dei certo com o pé, eu fui tentar com a mão e saiu alguma coisa. Então, por isso que, né, essa brincadeira minha, ela é para ilustrar meu ponto, que nós fomos criados com habilidades diferentes. É isso que eu quero dizer. Então, para você recuperar o sentido, você tem que fazer a seguinte pergunta: o que você faz bem? Né? Então, ok, o sonho de toda criança era ser jogador de futebol. O meu era ser jogador de basquete. Eu tentei, fui lá para o Fluminense, tal, fiz um teste, não passei, era nanico, franzino, né? Não deu certo, Deus tem seus planos. Mas o meu sonho eu projetei minha adolescência para ser jogador de basquete, não de futebol. Então, é uma brincadeira que eu quero dizer o seguinte: você tem que fazer a pergunta, o que você faz bem? Né? Aonde as suas habilidades se encaixam, primeiro. Segunda pergunta, ao escolher um trabalho, ou se você está pensando em mudar de trabalho e tudo mais, você tem que escolher um trabalho visando o benefício do próximo, né? De que forma o meu trabalho pode abençoar o próximo. Isso é muito legal. O senso de gratificação é muito grande, né? Eu contei a história,
tenho falado nessa série a história de uma moça jovem, tal, já não vou ser tão detalhista, que ela, por exemplo, ela fez pedagogia, ela tinha passado para direito também, ela escolheu fazer pedagogia, o avô é professor, dono de uma escola, na cidade onde ela mora, né, uma amiga minha de Olinda, tal, mora no interior de um estado do Nordeste, e ela escolheu pedagogia, tal, o avô é dono de escola, não sei o quê, o sócio, não sei, a mãe professora, o pai professor, tal, ela, ok, minha vocação é ensinar, é docência, eu vou ser professora. E ela botou um texto no Facebook, no Dia dos Professores, colocando que muita gente virou para ela e, nossa, mas como é que você vai trocar uma carreira tão promissora por uma que já não dá tanto, né, quanto a outra, tal, e ela colocando, a minha vocação, né, e o benefício que isso traz ao próximo. Não estou dizendo que a outra carreira que ela poderia ter ido não traga, estou dizendo que ela entendeu que as habilidades dela e que a habilidade dela funcionaria melhor na docência e o benefício que isso traz ao próximo. Então, se você questiona a relação sua com o seu trabalho, você deve fazer a seguinte pergunta: como isso serve o próximo? Né? Como isso beneficia o próximo? Em terceiro e último lugar, aqui desse segundo ponto, você deve não apenas beneficiar a sua família com seu sustento e a comunidade ao seu derredor, mas também você deve beneficiar o seu próprio campo de trabalho, ou seja, de forma que a sua produção ela seja benéfica para o seu próprio campo de trabalho, né? A partir da sua especialização, do seu trabalho, do seu estudo, ou da forma como você afia as suas ferramentas. Você beneficia ali o seu campo de trabalho. Agora, apesar do texto que eu li, Eclesiastes 2,17, ele ser um texto meio melancólico, né, meio, estou sendo aqui, estou pisando em ovos, né, ele é um texto bem melancólico, sem o Evangelho de Jesus, a gente tem de trabalhar não pela alegria de servir os outros, nem pela satisfação de um trabalho bem feito, mas para conquistar a nossa própria glória, ok? Se o nosso trabalho ele não for para a glória de Deus e para o bem do próximo, e para a expansão desse campo de trabalho, nós vamos trabalhar para a nossa própria conquista. Isso revela uma idolatria, que me leva ao último ponto. Mas antes de falar de idolatria, eu quero dizer que o trabalho se torna egoísta. Vamos lá em Gênesis, capítulo 3, novamente. Vamos voltar para Gênesis 11, perdão, irmãos. Vamos voltar para Gênesis, capítulo 11, do verso 2 ao verso 4. Famosa narrativa da Torre de Babel. Gênesis capítulo 11, verso 2 ao verso 4. Diz assim a palavra do Senhor: Saindo os homens do Oriente, encontraram uma planície em Sinear e ali se fixaram. Disseram uns aos outros: Vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Usavam tijolos em lugar de pedras e piche em vez de argamassa. Depois disseram: Vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim, nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. Qual era a motivação dessa turma aqui da Torre de Babel? Eles queriam construir uma torre para chegar até Deus. Mesma coisa que a religião faz hoje. Então, aquele trabalho operacional, operário, aquele trabalho de mestre de obras que foi proposto nesses versículos, apesar de, na leitura, ele parecer esteticamente ser bonito, né? Você
pegar o piche em vez da argamassa, usar tijolo no lugar de pedra, tal, e você botar o tijolo, botar o piche, botar o tijolo, e você levantar uma parede, você levantar uma torre. Pode parecer esteticamente bonito aos nossos olhos, mas qual era a motivação dessa turma aqui? Construir uma torre para, de forma arrogante, tentar chegar até Deus. É isso que a religião faz, né? Ela te chama a construir uma escada para chegar até Deus, e eu sempre falo que o evangelho, na verdade, é Cristo que desce até você de forma graciosa, né? O evangelho é tudo aquilo que Jesus fez, a religião é aquilo que você precisa fazer para tentar se achegar, para tentar alcançar Deus. A Torre de Babel é religião, e Deus condena, e ela representa uma idolatria. Então, uma das razões do trabalho ser infrutífero e até inútil é a poderosa inclinação do coração humano de tornar o trabalho e seus consequentes benefícios o fundamento primordial da importância e identidade da pessoa. Ou seja, resumindo, essa citação de numa única sentença, o trabalho se transforma em um ídolo, ok? E esse ídolo, ele gera outros ídolos, por exemplo, a questão do poder, né? O poder como um vício e tudo mais. Então, o trabalho se torna egoísta, e eu estou contrapondo com o ponto anterior, onde eu falei que o trabalho ele pode ser uma bênção na vida do próximo. Ele se torna egoísta porque ele está visando a autossatisfação, a própria glória e a autojustificação da pessoa. Ao invés dela ser justificada em Cristo, ela está usando o seu trabalho como meio de sua salvação. Eu só tenho alegria, eu só tenho felicidade, eu só tenho plenitude de vida se eu for bem-sucedido no meu trabalho. Essa é uma armadilha perigosíssima que o nosso coração pecaminoso lança a nós mesmos. E que Satanás potencializa isso muito bem, porque é o trabalho dele, né? É o infeliz trabalho dele. Ainda bem que, no fim, ele vai ser aniquilado, né? Vai ser lançado no fogo do inferno, como o Apocalipse, o pastor Cláudio está expondo, muito bem, coloca para nós. Mas a questão é que a gente tem que... na nossa caminhada espiritual e cristã, a gente tem que aprender a enxergar as mentiras que o nosso coração lança, né? Essa questão do sucesso, né? Por exemplo, ela é algo que afeta até nós pastores, né? E o pastor Cláudio vai concordar comigo, os irmãos aí que foram aprovados por seminário, mandamos um ano passado, estamos mandando mais 4 esse ano. Os irmãos também se preparem, porque essa idolatria do sucesso ela atinge até mesmo o campo da igreja, né? E não só o pastor, mas a própria membresia, né? Quando cobram, por exemplo, eu quero que meu pastor também tenha sucesso na mídia e tal, e tudo mais. Isso tudo, eu não estou dizendo que o uso da mídia para pregar o evangelho é errado, quando prega o evangelho verdadeiro é uma bênção. Errado é quando se prega falso evangelho, né? Que é o que mais tem. Mas quando alguém vai pregar o verdadeiro evangelho, é uma bênção, né? Não estou criticando isso não, meus irmãos. Eu estou dizendo quando o sucesso ele vira um ídolo, né? Esse é meu próximo ponto, meu último ponto, ok? O trabalho, ele revela os nossos ídolos. Vamos para Êxodo lá, capítulo de número 34, é a nossa última leitura. Êxodo 34. Apenas o verso 17. Bem curtinho e bem incisivo esse versículo, né? Não faça ídolos de metal para você, ok? Diz a palavra de Deus, Êxodo 34, 17.
não faça ídolos de metal para você. O que Deus está repreendendo aqui? Ele está repreendendo que ele está renovando a aliança com o povo de Israel, tudo mais, e Moisés estava no monte, né, recebendo a revelação do próprio Deus, e Arão, seu irmão, começou a recolher as joias, né? Mulheres, por favor, passem as joias, tal, bota na sacolinha, homens, tirem suas alianças, né? Tô contextualizando. E ele derreteu tudo para fazer o quê? Um bezerro de ouro. Enquanto Moisés estava recebendo a revelação do próprio Deus para guiar o povo que recebeu a promessa de Abraão até a terra prometida, o seu próprio irmão estava fazendo um bezerro de ouro. Quer dizer, ídolo não é algo que acontece fabricado somente por não crente. Calvino, a famosa frase do reformador João Calvino, o coração humano é uma perpétua fábrica de ídolos, né? É uma fábrica eterna de ídolos. Então, o trabalho ele vai revelar a idolatria do nosso coração. O trabalho ele vai revelar o ídolo do nosso coração, né? Ele vai revelar o que você está adorando. Você se torna aquilo que você adora, ok? E aí você tem que identificar... Você tem que identificar a questão aonde que seus ídolos se posicionam, ok? De que forma os ídolos se manifestam de forma forte em você. Você pode idolatrar o sucesso, ok? Você pode ser uma pessoa que você almeja tanto sucesso que você trabalha energicamente para que você atinja esse sucesso. Né? E quando esse sucesso não é atingido, isso gera ira em você, isso gera mágoa, gera maus sentimentos. Você pode idolatrar o conforto, né? Você pode idolatrar o conforto. Então, você está na sua zona de conforto e muitas das vezes o trabalho ele te tira da zona de conforto, isso gera em você ira, isso gera mágoa e tudo mais, né? Você pode idolatrar o seu próprio trabalho. A vida só tem sentido enquanto eu faço esse trabalho, né? Então, o trabalho se torna um ídolo para você. E também você pode identificar não só os seus ídolos pessoais, mas você pode identificar ídolos culturais, ok? Eu levaria tempo para fazer uma definição mais acurada desses termos, mas independente da cultura aonde você serve, você identifica ídolos nessa cultura, né? Você pode identificar seus ídolos pessoais dentro do seu coração, mas você também pode identificar ídolos culturais. Esses ídolos, sejam pessoais e culturais, eles têm o objetivo de ser uma forma terrena de salvação. Eles se tornam pequenos salvadores que querem competir com o Salvador Jesus, né? É como se eles estivessem na sua frente competindo, dizendo, vem para mim, Jesus não vai te dar a alegria que eu dou para você, esse ídolo falando, né? Pensa num bichinho, aqueles Minions, né? Que estão na moda, tal, e cada Minion representa ele representa um ídolo, e eles estão dizendo para você, olha, vem para mim, não vai para Jesus não, vem para mim, e eles estão tentando, como se cada Minion fosse um ídolo. Tô ilustrando, irmãos. Não estou sendo literal, não. E como se eles estivessem dizendo para você, eu vou salvar você, não Jesus, né? Então, é um cuidado que a gente tem que ter, tanto com o próprio coração, como com a cultura que a gente serve, né? Então, por exemplo, se você trabalha numa área mais rural, você vai lidar com uma cultura tradicional. Então, na minha experiência pessoal, por exemplo, um ídolo cultural, eu acho que eu já contei essa experiência, assim que eu me formei no seminário, né, assim que eu me formei em teologia, eu fui chamado para assumir um posto numa cidade, um cara de centro de Rio de Janeiro, né, eu estou só pontuando a diferença, tá? Não estou dizendo que um lugar é melhor do que o outro, não. Eu fui para uma cidade rural,
no interior de Minas Gerais, de 8 mil habitantes. É uma cidade rural, e para um cara urbano era muito interessante, o tempo demorava a passar, passava vaca em frente de casa, tal. É uma experiência cultural diferente, bacana, tal. E no intervalo entre meu estudo e a visitação e o aconselhamento, eu realmente trabalhava muitas horas nessa época, não era casado e tudo mais, então me ocupava muito trabalhando. Eu tirava 2 horas por dia, eram outros tempos, né? O pessoal que joga futebol segunda-feira vai perguntar, pô, será que isso que ele está falando é verdade? Mas, gente, foi há quase 10 anos atrás, era verdade. Eu corria em volta do estádiozinho na cidade, do campo de futebol, e malhava. Então, entre 2 a 3 horas por dia eu fazia exercício físico, eu não tinha essa barriga, eu era mais forte e tal, né? E tudo mais. Eu tinha um físico melhor preparado. Então, eu lembro que alguns irmãos, tanto da Igreja Batista, onde eu servia, quanto evangélicos na cidade, eles começaram a achar estranho porque o pastor ia de bermuda e camisa de malha ou camiseta malhar. Então, para vocês pode não parecer nada demais, mas para aqueles irmãos do interior, aquilo era um escândalo, né? Eu podia, em amor, deixar de malhar e não escandalizar os irmãos. Eu usei uma outra estratégia, né? Eu ensinei ali os irmãos, tal, que não, é mordomia, questão da criação, você cuidar do seu corpo e tudo mais, tal. E os irmãos, pastor, então o crente pode fazer academia? Claro, tal, não sei o quê, cuide da sua saúde, tal. Você vai ver colesterol, tal, vai diminuir, tu vai ficar mais animado em ter uma alimentação mais balanceada e tudo mais, né? E comer frutas, enfim. E aí os irmãos, vou para academia, tal. Acabei criando uma cultura de saúde na igreja, uma bênção de Deus, né? E mordomia do corpo, tal. Não tinha carro, não tinha moto. Um argumento que eu usei foi o seguinte: Minas é um estado montanhoso. Então, eu falei, olha, irmãos, para eu fazer todo o trabalho pastoral, eu preciso ter saúde, andar essa cidade toda a pé, visitando, aconselhando, evangelizando, tal, fazendo o trabalho missionário, eu preciso ter saúde para isso. Então, a única forma de eu manter minha saúde é frequentando a academia. Deu certo, né? Poderia não ter dado. Mas, aqui que eu quero dizer com isso, que numa cultura tradicional, né, numa cultura conservadora, uma cultura rural, existem alguns ídolos que eles até se manifestam de um aspecto piedoso, né, mas na verdade é um ídolo em uma cultura tradicional, é o moralismo, né? O moralismo, ele é um ídolo. Não estou falando que uma sociedade sem moral, né, não funciona, não precisa ter moral, estou falando do excesso de moralismo e o uso da moral para se alcançar a salvação. Então, é um ídolo numa cultura tradicional, né? A cultura moderna e pós-moderna, ela tem outros ídolos, né? Por causa da Revolução Industrial e tudo mais. O trabalho, ele se torna um ídolo numa cultura moderna, né? Títulos acadêmicos se tornam um ídolo em uma cultura moderna, né? Do tipo, se eu não tiver tal grau, gente, estudar é muito importante. Nosso próprio pastor emergiu agora num programa de mestrado, né? Retomou um programa de mestrado que ele havia se matriculado. Estudar é uma bênção, devemos fazer isso. Eu também tenho programas de pós-graduação aí que estão trancados e tudo mais, e vou retomar em uma outra instituição, se Deus permitir, enfim. Mas, na modernidade, o grau acadêmico ele pode virar um ídolo, né? Ele pode... eu me lembro de quantas vezes eu esperneei quando eu tive que largar um estudo no início da minha vida adulta. Então, é um ídolo da modernidade, né? E a pós-modernidade, ela também tem seus ídolos, né? Formas artísticas e visuais, e esse uso avançado da tecnologia e tudo mais. Veja bem, deixa eu colocar uma coisa. Nada do que eu falei, bem colocado, é errado, né? É claro que, ao frequentar uma academia, eu tenho que ter cuidado com a forma como eu me visto,
né? Principalmente sendo ministro do Evangelho. Naquela ocasião era uma bermuda abaixo do joelho, né? Mas seja homem, seja mulher, é claro que numa academia eu não posso ceder a uma cultura de uma adoração ao corpo físico. Eu ia lá para cuidar da minha saúde. Consequentemente, né, eu ficava com aspecto físico, estético, razoável. Mas aquilo não era um ídolo, né? O foco principal era a saúde, né? Claro, eu tinha ídolos, mas eles, como eu confessei aos irmãos, eles iam para uma outra direção. Então, é claro que eu tinha que vigiar o meu coração no sentido de uma vestimenta. Claro que eu tinha que vigiar questão, né? Eu sou um pastor, então as pessoas ali sabiam disso, tal. Tinha até ocasiões que a malhação virava estudo bíblico, porque as pessoas, pô, o que tu veio fazer do Rio de Janeiro? Ah, sabe aquela igreja batista naquela rua? Eu sou pastor. O pessoal, tu é pastor, tal, tão jovem, tal, 20 e poucos anos na época. E aí, não, porque Deus fez isso na minha vida, e aí pregava o evangelho era uma bênção, né? A gente fazendo série e pregando, e a pregação do evangelho, né, fluindo bem ali, Deus glorificado com a pregação do evangelho. Muito bom, mas uma bênção. Mas eu quero dizer o seguinte, que na cultura moderna, por exemplo, o estudo é uma bênção, ok? Alguns são chamados a estudar, mas o que eu estou querendo dizer? É que aquilo que se torna um ídolo não deve ser totalmente descartado, né? Lembro de um aluno do seminário que ele estava tendo, por exemplo, ele estava tendo problemas, né, com orgulho e tudo mais. Uma forma que ele achou para tratar o orgulho dele, ele pegava a prova, irmãos, e a prova tem 5 questões, cada uma valendo 2, e aí ele fazia 4 questões e deixava a última em branco. E aí ele acertava tudo, tirava um 8 e tal. Eu, corrigindo a prova, eu perguntei, fulano, por que você não respondeu, tal? Você é um bom aluno, tal. Ele, eu estou com problema de orgulho, então eu não estou fazendo todas as questões, tal. Eu falei, cara, tem outros caminhos para você tratar isso. Não é errado você tirar um 10, se você é um bom aluno, tudo mais. Você pode achar outros caminhos. O que eu estou querendo dizer com isso? Que a coisa que eu estou falando quanto ao ídolo, ela pode ser bem encaixada, ok? Ela pode ser bem encaixada. O problema do ídolo é o nosso coração, não é a coisa, não é a cultura rural, a moral da cultura rural, porque realmente ninguém gosta de estar num ambiente de pouca vergonha, né? Não é verdade? Então, ok, ter uma moral, ter uma... não é errado, muito pelo contrário, né? O próprio apóstolo Paulo, quando ele ia para as cidades lá, né, plantar igrejas e tudo mais, ele criticava algumas cidades que tinham uma cultura, principalmente no contexto ali do Império Romano, uma cultura promíscua e pornográfica, né? Ele criticava aquilo com muita veemência, basta você ler algumas cartas. 1 Coríntios, né? 1 Coríntios 15, 17, ele cita o filósofo Menandro, filósofo grego, quando ele fala que as más companhias corrompem os bons costumes, né? 1 Coríntios 15, Paulo sendo um filósofo secular. A moral, ela é boa, gente. A moral não é ruim, né? Então, a gente não tem que descartar aquilo que Deus criou. A gente tem que colocar no lugar certo. É isso que eu estou falando aqui. Então, por exemplo, a cultura moderna, o estudo. Então, como eu tenho idolatria ao estudo, eu vou largar o estudo para trabalhar o meu problema. Não! Trata o teu coração com Jesus, não precisa largar o estudo. E na cultura pós-moderna, você é bom com tecnologia, também tem essa cultura, eu falei da academia, cultura visual e tudo mais, né? Ok, isso tudo é bom quando bem colocado, né? Você não precisa, ok, então eu não vou usar mais tecnologia porque eu idolatro a tecnologia. Não! Trabalha teu coração com o Senhor e use a tecnologia para a glória de Deus. Ok? Então a questão do ídolo, o problema do ídolo está no nosso coração. O ídolo é quando a gente pega o que Deus criou e coloca no lugar do Criador. Quando a gente pega a coisa criada e coloca no lugar
do Criador. Ok? Semana que vem, eu pontuei um aspecto mais negativo hoje, na questão do efeito da queda no trabalho. Semana que vem, então, eu vou falar do efeito da redenção do Evangelho no trabalho. E, se Deus permitir, e eu espero que essa série esteja ajudando vocês, espero que ela esteja abençoando a vida de vocês, ainda que numa forma de estudo. Pai, em nome de Cristo, eu peço que abençoe a vida especificamente profissional dos meus irmãos. Aqueles que trabalham, aqueles que querem mudar de trabalho, aqueles que querem escolher um trabalho. Oro também por aqueles que já passaram do seu tempo de trabalho e hoje gozam de uma aposentadoria, mesmo assim que eles continuem como vocacionados em teu reino, de servir o próximo e de exercer sua vocação para a glória do Senhor. Eu oro especificamente por aqueles que estão lidando com frustração, com aqueles irmãos e irmãs que estão lidando com frustração em seu trabalho. Que o Senhor dê a perspectiva correta e que esse estudo possa abençoar esses irmãos para ajudá-los a planejar melhor o seu campo vocacional e profissional. Abençoe a tua igreja, Senhor. Se tem algum irmão que porventura está lidando, ou alguma irmã lidando com desemprego, oramos que a tua providência abra alguma porta, seja de trabalho, seja para se especializar, para se profissionalizar. Deus, abre uma porta, porque tu és o Senhor, tu és o dono do ouro e da prata, tu tens poder de abrir porta e fechar porta. Oro para que a tua providência, de forma bondosa e misericordiosa, abre uma porta para esse irmão e para essa irmã, Senhor. Oro pela tua igreja, Deus, que a tua igreja seja capacitada a te glorificar na sua profissão e na sua vocação para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja Deus. Meus irmãos, momento do sacramento, o pão representando o corpo de Cristo, o cálice de uva, simbolizando o vinho, representando o sangue do Senhor Jesus, uma ordenância dada pelo próprio Senhor, um sacramento, meio da graça de Deus, que é oferecido a todo discípulo do Senhor Jesus. Todo aquele que é batizado, todo aquele que é membro de uma igreja evangélica é convidado a participar da mesa do Senhor. A ceia, ela tem o aspecto do arrependimento. Renove seu voto com o Senhor. Geralmente, alguns irmãos, quando estão lutando com o pecado, têm a tendência de não tomar a ceia. Não faça isso, você está dizendo não para o próprio Jesus. Venha à mesa do Senhor em fé, em arrependimento, renove seus votos com o Senhor, peça graça a Deus para vencer, porque em Cristo você já tem a vitória sobre esse pecado com o qual você está lutando. Também a ceia nos remete ao retorno de Cristo, não só o aspecto da fé individual, mas o aspecto geral da fé, que Cristo, quando voltar, ele reestruturará todas as coisas, a criação será restaurada. Então, quando nós participamos da ceia, nós então lembramos que o Senhor voltará. Jesus, ele voltará. Então a ceia também tem uma dimensão de arrependimento, mas também uma dimensão missional, né, para aquilo que Deus está fazendo em nossa cidade e na história da humanidade. Aquele que também trouxe seu oferta, aquele que trouxe também sua oferta, seu dízimo, pode colocá-lo no gasofilácio. O mistério dessa cruz não posso compreender. O sofrimento do Calvário, onde o Santo Deus seu Filho esmagou.
sofrendo amargamente em meu lugar. Seu sangue dos pecados me lavou, obrigado. Da ira do Pai me apartou, obrigado. Inimigo eu era, hoje sento à sua mesa, obrigado. Em perfeito sacrifício me comprou, tornando-me amigo de Deus. Das riquezas da sua graça e glória derramou, sua misericórdia não tem fim. Seu sangue dos pecados me lavou, obrigado. Da ira do Pai me apartou, obrigado. Inimigo eu era, hoje sento à sua mesa, obrigado. O mistério dessa cruz, cante ao Senhor mais uma vez. Eu não posso compreender o mistério dessa cruz, não posso compreender o sofrimento do Calvário, onde o Santo Deus, seu Filho esmagou, sofrendo amargamente em meu lugar. Declare seu sangue dos pecados me lavou, obrigado. Da ira do Pai me apartou, obrigado. Inimigo eu era, hoje sento à sua mesa, obrigado. Em perfeito sacrifício Cristo nos comprou, com teu sangue, com tua cruz. Cante, glória ao teu nome, Jesus. Em perfeito sacrifício me comprou, tornando-me amigo de Deus. Das riquezas da sua graça e glória derramou, sua misericórdia não tem fim. Seu sangue dos pecados me lavou, obrigado. Da ira do Pai me apartou, obrigado. Inimigo eu era, hoje sento à sua mesa, obrigado. Seu sangue dos pecados me lavou, obrigado. Da ira do Pai me apartou, obrigado. Inimigo eu era, hoje sento à sua mesa, obrigado. Louve o Senhor nessa manhã. Agradeça a Cristo pela salvação, pelo perdão dos nossos pecados. Amado da nossa alma, cante. Amado da minha alma,
pecados me lavou. Obrigado. Da ira do Pai me apartou. Obrigado. Inimigo eu era, hoje sento à sua mesa. Obrigado. É por causa de Cristo que podemos chegar, ceiar, celebrar o teu nome, o nome do Senhor. É por causa dele, querido. E na esperança de que um menino nos nasceu, um filho nos deu, nós vamos cantar que um dia ele virá nos buscar, amém? Essa é a nossa esperança, Cristo virá nos buscar. Um menino nasceu, como um filho se nos deu. Ele é o próprio Deus que vive em mim. Debaixo de suas asas eu me escondi. Declara de novo. Um menino nasceu, como um filho se nos deu. Ele é o próprio Deus e vive em mim. Debaixo de suas asas eu me escondi. E o seu nome é, e o seu nome é maravilhoso. Glória ao príncipe da paz. O céu começa a se abrir, toda a terra se dobrou a ti. Cristo, Rei dos Reis, veio nos buscar. Leva-nos em tuas mãos pelas portas da cidade. Na Nova Jerusalém, tua noiva vai entrar. Um menino nos nasceu. Um menino nasceu, como um filho se nos deu. Ele é o próprio Deus que vive em mim. Debaixo de suas asas eu me escondi. E o seu nome, é maravilhoso. Glória ao príncipe da paz. O céu começa a se abrir, toda a terra se dobrou a ti. Cristo, Rei dos Reis, veio nos buscar. Leva-nos em tuas mãos pelas portas da cidade. Na Nova Jerusalém, tua noiva vai entrar. O céu começa a se abrir, toda a terra se dobrou a ti. Cristo, Rei dos Reis, veio nos buscar.
cidade, na Nova Jerusalém, tua noiva vai entrar. Um menino nasceu, como um filho se nos deu. Ele é o próprio Deus e vive em mim. Debaixo de suas asas eu me escondi. Senhor, tu és a nossa confiança. Jesus, tu és a nossa canção, nossa adoração. Nada mais importa, Senhor. Nosso desejo, Deus, é sempre estar na tua presença, coberto pela tua misericórdia, coberto pelo teu perdão, Senhor. Ó Deus, nosso prazer te adorar e render glória ao teu nome. Inclina o nosso coração, Senhor. Inclina a nossa vida para ti, Deus. Louvado seja o teu nome, Jesus. Por tua misericórdia, encontrado em tua graça, sou envolvido por teu grande amor, e não há nada mais que o Senhor. Ver tua perfeição, contemplar tua paz, tua fidelidade é a minha canção, teu amor é a luz do meu ser. Eu olho para ti, Criador do mundo, permaneço em teu temor, a tua glória, vivo para te adorar, Jesus, Rei dos céus. Por causa da tua misericórdia, Jesus, pela tua graça que nos alcança, Senhor. Cante mais uma vez: por tua misericórdia. Por tua misericórdia, encontrado em tua graça, sou envolvido por teu grande amor, e não há nada mais que o Senhor. Ver tua perfeição, contemplar tua paz, tua fidelidade é a minha canção, teu amor é a luz do meu ser. Eu olho para ti, Criador do mundo, permaneço em teu temor, a tua glória, vivo para te adorar, Jesus, Rei dos céus, e aos anjos ao redor clamam santo, aquele que há de vir, Jesus, aleluia. Jesus, Cordeiro de Deus, tu és a nossa canção, tua fidelidade, o teu amor, Senhor. Glória ao teu nome, Jesus. Cante aleluia.
permaneço em teu temor, a tua glória, vivo para te adorar, Jesus, Rei dos céus, e aos anjos ao redor clamam santo, aquele que há de vir, Jesus, aleluia, aleluia. Suas vozes para terminar, com todo o teu coração, declare aleluias ao Cordeiro. Aleluia. Te adoramos, Jesus. Contemplamos ao Senhor sobre o trono, declare aleluia, adorado é o teu nome, Senhor, aleluia, te adoramos. Obrigado, Senhor. Bendito é o teu nome. Você pode sentar, querido. Gente, nós, não sei se você sabe, mas nós temos daqui a pouquinho um almoço. Nós vamos almoçar juntos hoje. É muito importante que você participe desse almoço. É um almoço preparado. A ideia é o seguinte do almoço: é uma comida caseira para a gente poder ter comunhão junto. As mães estão preparando, algumas mães, não todas, né? Então a ideia é que a gente possa ter uma comidinha bem caseira, onde a gente possa se alimentar. A gente, normalmente, o pessoal que está na guerra aí, fica a semana toda comendo em restaurante, e hoje a gente vai comer uma comidinha bem caseira. Então, não vá embora, não se esqueça de almoçar conosco, aproveite para conversar uns com os outros, para nós termos comunhão uns com os outros, ok? Vamos orar a Deus para terminar, e que Deus possa abençoar a vida de vocês, que aquilo que nós aprendemos aqui hoje possa caminhar no nosso dia a dia, ok? Vamos orar ao Senhor. Pai querido, muito obrigado por essa manhã, pela Tua palavra, pelo que nós ouvimos aqui nesta manhã. Queremos Te agradecer também pelo almoço que nós vamos participar daqui a pouco. Que o Senhor também possa fazer com que esse momento seja um momento de comunhão e de alegria, Senhor Deus. Essa é a minha oração, Senhor Deus. Leva-nos para casa, Senhor Deus, em paz e em segurança, e que Teu Espírito possa estar nos conduzindo de volta, a Tua mão possa estar nos conduzindo de volta à noite, onde nós daremos continuidade à Tua palavra, nós vamos estar comungando juntos, Senhor, em fé e em alegria, Senhor Deus. Nós pedimos que o Teu Espírito possa estar continuando, Senhor, a fazer uma obra em nós. Em nome de Jesus. Amém e amém.